profetas menores com mensagens maiores. Hoje nós vamos falar sobre Jonas e o tema é Jonas, o protagonista. Jonas, ele é o protagonista do seu livro? É uma pergunta, né? Está interrogando se ele é o protagonista do seu livro. Muitas vezes a gente fala sobre Jonas, a gente fala Jonas, mas o livro está falando é dele. Por isso que o tema aí é Jonas, o protagonista. Ele que é o protagonista aí nesse texto. É o que nós vamos aprender, né? Então nós estamos aí nessa série de mensagens, profetas menores com mensagens maiores. São 12 homens com uma missão. Cada livro desse aqui tem uma missão para as nossas vidas, um grande exemplo de vida para a gente aplicar nas nossas vidas hoje. Então vamos orar. Feche aí os seus olhos, vamos estar orando primeiro. Pai Santo, Pai amado, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor esse momento agora de mensagem. Ó Pai, que o Senhor venha me usar como boca do Senhor, como canal do Senhor aqui para o teu povo. Ó Deus, o Senhor venha preparar o coração do teu povo como terra boa, terra fértil, ó Deus, para receber a tua palavra nessa noite. Que esta palavra, ó Deus, venha encontrar terra fértil em nossos corações. Que ela venha, ó Deus, crescer, florescer e frutificar para o louvor e glória do teu nome, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, nessa série nós estamos observando uma visão geral sobre os profetas menores. E hoje, como eu já falei, nós vamos falar do profeta Jonas. Jonas é um profeta menor com uma grande mensagem. Então nós vamos ver o que nós podemos aprender com o livro de Jonas. Jonas, o protagonista. Abra aí Jonas capítulo 4, versículo de número 2. É o nosso texto base, Jonas 4, 2. Está projetado ali, eu acredito que você já abriu o livro de Jonas aí, né? Não pregando sobre Jonas, o livro de Jonas já está aberto. Então capítulo 4, versículo de número 2, diz assim o texto: E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Neste sermão aqui nós vamos ver o que nós podemos aprender aqui com o livro de Jonas. Aí eu volto novamente àquela interrogação. Jonas, ele é o protagonista aqui? Jonas, o protagonista? O livro se trata basicamente sobre a pessoa de Jonas? Até as crianças, se você for ali na sala das crianças ali agora, no culto, está acontecendo um culto das crianças ali atrás. Se você for lá perguntar para as crianças, você vai falar de Jonas e do peixe. Não é? Então o protagonista aqui é Jonas? Ou é o peixe? Alguns falam baleia, mas a Bíblia não fala baleia, ela fala peixe. Baleia não é peixe, né? Não é verdade? Baleia não é peixe, peixe não mama, baleia é mamífero. Mas aqui, é o peixe ou é Jonas? É Jonas ou é o peixe? Vamos aprender um pouco sobre a cidade de Nínive. Deus chamou Jonas e falou para Jonas ir até Nínive pregar, falar do amor de Deus. Nínive, ela era a capital da Assíria. E ela era império mundial cerca de 900 a 607 antes de Cristo. E Nínive, ela levou o reino do norte de Israel, o norte de Israel, ela levou cativo. Ela levou ao cativeiro, o reino do norte, ela levou ao cativeiro. Isso está registrado lá no livro de 2 Reis, capítulo 17, do versículo 5 e 6. E Jonas, ele é mencionado em conexão com Jeroboão.
filho de Joás, em 2 Reis 14, 23 e 25. Sugere então que Jonas profetizou durante este tempo. Isso quer dizer, ele era contemporâneo de Oséias. Nós já falamos sobre Oséias, ele era contemporâneo de Oséias. Está lá em Oséias, no capítulo 1, versículo 1. E também era contemporâneo de um outro profeta que nós já falamos, Amós. Lá Amós 1:1. Então Jonas, ele era contemporâneo, tanto de Oséias como de Amós. Jesus, ele falou sobre essa história, sobre o livro de Jonas. Jesus falou isso. Jesus fala lá em Mateus 12, no capítulo 12, no versículo 40 e 41. Jesus fala sobre isso. Então Jonas não é uma ficção, ele não é uma história. Muitos falam que foi uma história, não foi real, não aconteceu, mas o próprio Jesus, ele cita isso lá em Mateus, no capítulo 12, Jesus fala sobre Jonas. Aí volta aquela pergunta, Jonas, o protagonista? O que você acha? Ele é o protagonista? Jesus fala dele lá em Mateus. Ele foi contemporâneo de Oséias, foi contemporâneo de Amós. Ele é o protagonista aqui? Eu gosto de olhar os olhares assim, meio espantados, alguns querendo falar não, outros querendo falar sim. Ele é o protagonista. Jonas é o protagonista aqui neste livro. Um livro que leva o seu nome, contemporâneo de Oséias. Oséias, o livro dele leva o seu nome e ele é o protagonista. Contemporâneo de Amós. Amós tem o seu livro Amós, e Amós ali, ele é o protagonista. Agora, e aqui? Jonas, o protagonista? Não. Jonas não é o protagonista. O versículo que nós lemos, ele é o texto-chave da grande mensagem que nós encontramos aqui neste pequeno livro, deste pequeno profeta chamado Jonas. A grande mensagem que nós encontramos aqui. Um Deus gracioso e compassivo. Um Deus gracioso e compassivo. O protagonista aqui deste livro é Deus. Fala com seu irmão, é Deus. Fala, Deus é o protagonista do livro de Jonas. O protagonista aqui é Deus. Deus, porque o livro fala de um Deus gracioso e compassivo. E Jonas reconhece isso acerca de Deus. Jonas reconheceu que Deus, ele era um Deus gracioso. Jonas reconheceu que Deus era um Deus compassivo. Só que quando nós lemos o capítulo 4, o versículo 2 aqui, nós vemos Jonas reconhecendo isso. Jonas reconhece o Deus gracioso, um Deus compassivo. Mas isso aqui não é um elogio. Jonas não reconhece aqui como elogio. Ele reconheceu aqui como reclamação. Sabe quando você vai orar? Eu não sei se você é assim não. Não estou falando você. Pode ser o outro. Eu acho que aqui não tem ninguém não, é lá fora. Faz assim, vai orar. E começa só a reclamar de Deus. Por que Deus? Por que o Senhor é bom? Por que o Senhor é misericordioso? Por que o Senhor abençoa o outro, não a mim? Por que o Senhor salva lá e aqui não? Por quê? O cara lá está mentindo, está roubando. Aí ele vem, ouve a mensagem, faz o apelo, ele levanta a mão, vem na frente. Por que isso? Por quê? Jonas, aqui ele não fez um elogio a Deus, ele fez uma reclamação. Essa foi a razão pela qual Jonas fugiu para Tarsis. Por quê? Ele não queria que Deus poupasse os ninivitas. Ele não queria que a graciosidade de Deus alcançasse os ninivitas. Ele não queria que Deus fosse compassivo para os ninivitas. Às vezes Deus nos
nos dá uma incumbência, fala com você assim, vai lá e prega para o seu inimigo. Assim, Deus, eu não quero que ele seja salvo, não vou não. Fala que você nunca passou isso na sua cabeça, assim, você fala assim, eu não vou ficar junto com aquela pessoa ali não, porque ela não merece para o céu não. Fala que nunca passou isso na cabeça. Foi exatamente o que passou na cabeça de Jonas. Por isso que Jonas, aqui no capítulo 4, versículo 2, ele fala assim, ele reconhece que Deus é gracioso e compassivo. Ele está dizendo assim, eu sei que este Deus é misericordioso, eu sei que o Senhor é gracioso, por isso eu fugi, eu não fui lá pregar, porque eu sei que o Senhor ia salvar os bandidos que tem lá. Ele fala, por isso que eu fugi para Tarso, eu fugi para lá por causa disso, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor tem graça para com as pessoas. O que é graça? Favor imerecido, não merecem, mas são carecedores. Então Jonas, ele fala assim, eu sei que o Senhor vai derramar a graça, eles não merecem, mas o Senhor vai salvar a si mesmo. Por isso que eu fugi. Queridos, isso não é direcionado apenas para o povo escolhido de Deus. A direção que Deus deu ali não era apenas para poder pregar, falar do amor de Deus, é a mesma direção que Ele dá hoje, não é apenas para o povo de Deus, é para todas as nações. E aqui estava incluindo Nínive. A salvação não é só para os seus amigos, seus parentes, as pessoas mais próximas de você, é para todos, principalmente para os seus inimigos. Se você pregar para o seu inimigo e ele converter, você vai ganhar um amigo, ele vai deixar de ser seu inimigo, ele vai ser salvo. Aquela pessoa que te persegue, sabe? Taia seu sangue mesmo, que faz seu sangue virar chouriço, sabe? Tem gente que tem essa especialidade, né? De fazer o sangue virar chouriço, e fica fervendo. As veias, fica até a veia batendo aqui assim, né? Fica assim, forte. Tem essa especialidade. Mas se você falar de Jesus para ele converter, essa pessoa ela vai mudar, ela vai ser seu amigo. Paulo era perseguidor de Cristo. Ele perseguia os cristãos, matava cristão, prendia e matava até criança. Mas foi alcançado pela graça e deixou de perseguir. Então a pessoa que está te perseguindo, você tem que falar de Jesus para ela, você tem que orar por ela e falar de Jesus para ela, porque a salvação veio para todos. Essa é uma grande mensagem que nós encontramos aqui no livro de Jonas. Muitas vezes nós pensamos neste livro como sendo sobre Jonas e o grande peixe. Quando está lá no capítulo 1, versículo 17, fala do grande peixe. Muitas vezes nós pensamos nisso. No entanto, esse livro aqui, ele é mais sobre Jonas e Deus do que Jonas e o peixe. E a gente foca demais no Jonas e o peixe. Como eu falei, se você for ali na sala das crianças falar, desenha Jonas aí, as crianças já sabem desenhar, vai desenhar um bonequinho ali e um peixe. Não, mas se for o Brian, aí que vai desenhar um peixe mesmo. Aí. Mas esse livro é muito mais sobre Jonas e Deus. A reação de Jonas a Deus, simplesmente porque Deus é um Deus gracioso e compassivo. E quantas vezes, não são poucas, muitos de nós é igual Jonas. Quantas vezes? Muitos de nós é igual Jonas. Não quer que a graça de Deus alcance todos, não quer que a misericórdia de Deus alcance todos, quer um Deus compassivo, misericordioso, gracioso para si, mas não quer para os outros. Quantas vezes? Ontem,
tivemos aqui o evento, foi bom, cantou, pregou muito bem a mensagem. E você sabe que eu sou chato com esse negócio de mensagem, né? Se fugiu da teologia, eu tô pancada mesmo. O negócio foi uma mensagem profunda, aquele, como se diz, testemunho de vida fantástico. Ainda teve gente que vai nas redes sociais e posta lá ainda, a igreja está fazendo isso, fazendo... Mas vê só o menino dançando, mas não vê ele pregando, não vê a unção de Deus na vida do moço. Está igual Jonas, não enxerga que a graciosidade de Deus, que Deus é gracioso, que Deus é compassivo, que Ele alcança a todos, que Ele muda de vida a todos. E falando nisso, só abrindo um parênteses aqui, toda música é de Deus. O diabo não inventou nada. A única coisa que o diabo fez neste mundo chama-se mentira. O resto ele não fez mais nada, tudo foi Deus que fez. O diabo é que faz as pessoas usarem as coisas de Deus para ele. Fecha o parênteses, a gente volta aqui para a mensagem. É isso aí, depois a gente vai preparar um negócio só para isso aí, para as pessoas entenderem. Então, Jonas aqui, ele ficou chateado com Deus, porque Deus é um Deus compassivo, um Deus misericordioso. Aí ele foge para Tarsis para não salvar o povo. Agora, quantas vezes muitos de nós fazemos a mesma coisa? Tem gente que está num grupo de oração lá no WhatsApp, de oração. Aí quando posta lá, ora pelo fulano, ele já fala assim, não, para esse eu não vou orar não gosto dele. Eu não gosto dele, eu não gosto dela, não vou orar não. É Jonas. É o Jonas, ainda vai questionar Deus. O Senhor é compassivo, misericordioso. Se eu orar, o Senhor vai abençoar. Então eu não vou orar, eu vou para Tarsis. Só que o peixe foi só com Jonas. Toma cuidado, que o dragão é que pode te pegar. Não, o peixe não. O peixe. Bom, que dragão, pastor, dragão não existe? Existe dragão, sim, ele chama Satanás. Ele chama Satanás. Tem que tomar cuidado, que o dragão pode pegar. E se ele pegar, meu filho. Então Jonas, ele questiona isso aqui, porque o Senhor é um Deus gracioso, compassivo, por isso eu fugi para trás. E nós vemos aqui neste livro alguns pontos que eu chamo aqui de pontos principais. Um dos pontos é: Deus queria que Nínive ouvisse a sua mensagem. Está lá no capítulo 1, versículo 2. Deus queria que Nínive ouvisse a sua mensagem. Preste atenção, Deus quer que alguém ouça a sua mensagem. Deus queria que Nínive ouvisse a sua mensagem, e Deus envia Jonas. Deus quer que alguém ouça a sua mensagem, e Deus está te enviando. Deus não queria apenas condenar o povo de Nínive. No capítulo 3, versículo 4, Deus não queria apenas condenar. Deus queria salvar o povo, mas para que o povo fosse salvo, o povo precisava de ouvir a palavra. Não se pode cobrar nada de alguém que você não tenha ensinado. Não pode. Tem gente que quer cobrar algo de uma pessoa que ele nunca ensinou. Primeiro você tem que ensinar para depois cobrar. Por isso que o primeiro sermão que eu preguei no domingo, 18 horas, 1º de janeiro de 2023, com o tema: deixa mais este ano, porque o primeiro eu vou ensinar, mas 2024 aí eu vou cobrar. 2023 eu vou ensinar, né? Então deixa mais este ano. Então, o que acontece? Deus não queria condenar o povo. Então Deus está enviando Nínive. Jonas a Nínive. Deus não quer condenar ninguém. Por isso Deus está enviando você
para poder dar uma oportunidade para a pessoa ser salva. No capítulo 3, versículo 10, isso quer dizer que isso implica em um chamado ao arrependimento. Não quer dizer que toda pessoa, que todos de Nínive iam ser salvos. Não quer dizer que todo aquele que você falar do amor de Cristo para ele vai ser salvo. Porque isso vai implicar em arrependimento. O papel de Jonas tem que ser feito. O seu papel tem que ser feito. Você tem que ir lá falar de Jesus. Tem que ir lá falar. Mas implica em a pessoa arrepender, consertar, entrar para o caminho correto. E o caminho correto ele é apertado. Para ir para o céu precisa de renúncia. Tem que renunciar muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Renunciar à nossa própria vontade. Como nós renunciamos à nossa própria vontade? Às vezes as pessoas falam assim: eu vou fazer um jejum. Mas jejum para quê? Ah, porque eu quero adquirir. Jejum não foi feito para poder adquirir bens, não. Para adquirir bens é oferta. Para manter o que você tem é dízimo. Jejum é para quê? Para quebrar a carne. Você ficar mais próximo de Deus, mais santo, mais preparado para receber unção e poder de Deus. Não é bem material, não é cura, não é libertação de nada, porque a libertação também vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não adianta, tem pessoa que chega 300 demônios, aí você ora, sai tudo embora, mas ele sai e fica ali na porta. A pessoa vai embora, ela não renunciou, entra tudo, aí, junta tudo, ainda chama os outros colegas ainda, aí chega ali, tinha 300, expulsou os 300, chega ali fora, entra 1000. Por quê? Precisa de renúncia. Precisa de renunciar. E nós vemos aqui que nessa história que Nínive respondeu a mensagem de Deus. E foi uma mensagem muito simples. E teve uma repercussão dramática e universal. Porque o que nós entendemos aqui? A compaixão de Deus, ela é razoável. Deus questionou se Jonas tinha uma boa razão para ficar irado. Deus perguntou: você tem razão para ficar irado? Só porque eu sou compassivo? Sou gracioso? Que razão que você tem para ficar irado? Aí Deus pergunta para a gente hoje. Ele faz a pergunta para a gente hoje: que razão que você tem para ficar irado? Qual é a razão que você tem para ficar irado quando Deus fala com você assim, ó, prega para o seu inimigo? Sabe aquela pessoa que está te perseguindo? Aquela pessoa que você, quando ela chega, você já fica com a veia aqui pulando? Deus está falando com você. Que razão que você tem para ficar irado se eu estou falando com você? Prega para ela. Fala do meu amor para ela. Sabe por quê? Eu morri, não foi só para você não, eu morri por ela também. Não foi só por você não, foi por ela também. Meu sangue, Jesus está dizendo, meu sangue foi derramado, não foi só por você não, foi por ela também. Queridos, Jesus, Deus, ele ensinou aqui uma lição para Jonas, com uma planta e um verme. Deus, então, aqui ele explica que ele tinha boas razões para ser compassivo. Eu tenho boas razões para ser compassivo. Ele pergunta: que razão que você tem para ser compassivo? Eu tenho para ficar irado. Ele fala: eu tenho boas razões para ser compassivo. Quais são as razões? Foi Ele que criou, Ele que nos criou, Ele criou a todos, Ele criou você, criou também os ninivitas, Ele está dizendo, Ele criou você
Ele criou também o seu inimigo. A pessoa que está te perseguindo, ele também criou. Se ele criou, ele não gosta que seja destruído. Ele não gosta que seja destruído. E aqui nós aprendemos muitas lições valiosas. Lá em Atos 17:30 fala que Deus, Ele quer que todos os homens se arrependam. Olha para o seu irmão e fala com ele assim, ó, se arrependa. Fala mesmo, fala, se arrependa. Fala, Deus quer que você se arrependa. Já se arrependeu? Deus quer que você se arrependa. Deus quer que todos os homens se arrependam. Todas as pessoas. Em todos os lugares. Não apenas uma certa classe de pessoas, ou raça, ou aqueles que se acham que são melhores do que os outros, só porque tem uma condição social melhor do que os outros. Não, Deus quer que todos se arrependam. Deus não quer que o homem se perca, que o homem pereça. Esse perecer que ele fala aqui não é o morrer do corpo. O nosso corpo ele vai morrer, mas e a alma? Deus não quer que a alma do homem pereça. Deus não quer que a alma do homem morra. E esse morrer, o que? Essa morte eterna é ser jogada no lago de fogo, ser jogada no inferno. A palavra de Deus, ela pode salvar. Amém? A palavra de Deus, ela pode salvar. Esse aqui é uma grande mensagem que nós encontramos aqui. Um Deus gracioso e compassivo. A palavra de Deus, ela pode salvar, a despeito de nós. Porque é o poder de Deus que salva. É o poder de Deus que salva. Nós somos fracos. Se somos fracos, nós somos inadequados. O Evangelho, ele pode até superar uma má atitude do proclamador, mas nunca vai superar a palavra que ele carrega. Deus é grandioso. Você pode não querer falar do amor de Deus para alguém, que Deus está mandando você falar para todos. Você pode não querer amar todos, mas dificilmente você vai conseguir ter galardão no céu. Isso é, se entrar lá. Isso é, se lá entrar. Porque tem que falar para todos. Repito, a história não é sobre Jonas e um peixe. A história é sobre Jonas e Deus. Repito, a história é sobre você e Deus. Não é sobre você e um peixe. Não vai vir peixe para te pegar, não. A história é sobre você e Deus. Por isso nós não devemos julgar os outros como indignos da misericórdia de Deus. Às vezes nós olhamos para uma pessoa assim e fala assim, ó, essa pessoa é indigna da misericórdia de Deus. Às vezes a pessoa cometeu várias atrocidades aí depois ela é alcançada pelo Evangelho, ela vem para Jesus, ela começa a falar do amor de Jesus, e muitas vezes a gente começa a julgar. Como lá na internet, lá a pessoa julgando o Little D. Nem conhece. Não sabe da vida, não sabe o testemunho, não sabe como que ele chegou a Jesus, como ele foi alcançado, não sabe que a vozinha dele orava por ele lá, ó. Não é verdade? Não sabe que o pai dele, embora era ruim com ele, batia na mãe dele, no leito de morte ele orou e pediu o pai dele para confessar Jesus, e o pai dele confessa, e ele prega para o pai dele no leito de morte. Não sabe da história. Aí julga, começa a falar.
As pessoas são indignos da misericórdia de Deus. Quem é um humano para dizer que alguém é indigno da misericórdia de Deus? Se a misericórdia de Deus é para todos, se Jesus morreu para todos, quem és tu, Jonas? Paulo era o principal dos pecadores, diz lá em 1 Timóteo 1,15, ele mesmo diz: eu sou o principal dos pecadores, mas fui alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Paulo era o principal dos pecadores, ele matava criança, prendia as pessoas. Ananias teve que ser convencido a pregar para ele. Lá em Atos 9:10, Ananias teve que pregar para Paulo, falar para Paulo, ensinar para Paulo sobre Jesus. Os cristãos em Jerusalém tinham que ser convencidos a aceitar Paulo. Até os crentes lá em Jerusalém tinham medo de Paulo, tinham que ser convencidos a aceitar Paulo. Mesmo assim, ele foi um exemplo para mostrar que qualquer um pode encontrar a misericórdia de Deus. Qualquer um pode encontrar a misericórdia de Deus. Às vezes nós, Jonas, nós olhamos para as pessoas como se fosse Nínive. Falamos, ela não tem. Eu vou para Tarsis, essa pessoa aí não tem que ser alcançada pela graça de Deus. Então não vou falar de Jesus para ela, porque Deus é gracioso. Para de ser Jonas, cara. Para de ser Jonas. O exemplo que nós temos aqui de Paulo, e depois quando Paulo ele se converte, Paulo sozinho escreve 70% do Novo Testamento. Fez mais do que os outros apóstolos. Tinha mais 12. Fez mais que os 12. Ah, pastor, morreu um, mas eles elegeram um outro lá, ficou 12. Paulo sozinho escreveu mais, fez mais do que os outros. Por quê? Porque tinha um Ananias, não tinha um Jonas. Por quê? Porque tinha um Leandro, não tinha um Jonas. Porque tinha um Guilherme, não tinha um Jonas. Porque tinha um Bruno, não tinha um Jonas. Porque tinha um Denilson, não tinha um Jonas. Está vendo? Feche os seus olhos só um pouquinho. Só um pouquinho, feche os olhos. Fala com Deus assim, é você e Deus. Fala para ele assim, ó, eu não sou Jonas. E fala o seu nome. Fala assim, eu sou. Fala seu nome, eu sou Vanderlei. Eu vou falar do teu amor para todos nesta terra. Todos que eu alcançar, eu falarei do seu amor. Amém? Pode abrir seus olhos. Queridos, Jonas nos lembra que Deus, ele é um Deus gracioso. Jonas nos lembra que Deus, ele é um Deus compassivo para com todas as pessoas. Todas as pessoas. E a obra de Deus, ela vai ser feita. Você pode até falar assim, ó, eu não vou falar do amor de Deus para fulano, porque ele não é digno da misericórdia de Deus. Se Deus tiver propósito naquela vida, ele vai levantar até uma pedra para falar, e essa pessoa que você julgou vai para o céu, e você possivelmente vai ver ela entrando e você ficando. Deus é um Deus compassivo. Deus, ele é um Deus misericordioso. Deus, ele é um Deus gracioso para
para com todos, não é só para com você, é para com todos. Nós devemos mostrar essa mesma misericórdia para com os outros irmãos, para podermos levá-los à verdade. Se você, a pessoa, ela está de um jeito áspero, bruto, você tem que fazer igual Jesus. Ele veio humilde. A pessoa fala: o que é isso? Você fala com ela: é o poder e o amor de Deus. O senhor já vem falando alto. Você fala assim: é o Deus misericordioso, compassivo. Essa é a graciosidade de Deus. Por quê? Deus é amor, mas Deus também tem a voz de trovão. Mas é Ele que tem, não é eu. Sou eu, é Ele. Por isso nós devemos fazer a vontade dEle. Qual que é a vontade de Deus? Fala para o seu irmão assim, ó, que você fale do amor de Jesus para qualquer um, para todos. Fala assim: você não pode escolher. Fala para ele: você não pode escolher. Fala: você não é Jonas, você não pode escolher, você vai falar. Agora pergunta para o seu irmão assim, ó: você está falando? Você escolhe? Você escolhe? A mesma misericórdia que Deus tem para conosco, nós devemos demonstrar para com as pessoas, para com todos. Deus é rico em misericórdia. E uma coisa que Deus derrama sobre a mim e sobre a tua vida é a riqueza em misericórdia. Você tem que ser misericordioso para com as pessoas. Acredito que eu respondi umas perguntas que sempre me fazem: pastor, por que a pessoa faz assim, 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 sempre o Senhor? Por quê? Porque Deus me deu uma riqueza de misericórdia. Porque Ele é rico em misericórdia para comigo, então eu ajo a riqueza de misericórdia para com as pessoas, porque eu quero ir para o céu, mas eu quero que o meu irmão também vá para o céu. Eu quero que você também vá. Eu quero ver você lá. Eu quero chegar lá, mas eu quero que você chegue lá também. E eu quero cantar com você lá: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Vamos parar de agir como Jonas. De forma alguma. Jonas, ele não é o protagonista aqui do seu livro. O protagonista aqui neste livro é o Deus gracioso, o Deus compassivo, o Deus misericordioso, o Deus que tem agido com misericórdia sobre a tua vida, um Deus que tem agido com graciosidade sobre a sua vida, um Deus que tem sido gracioso com você. É um Deus que tem derramado poder e graça sobre a tua vida. Você está entendendo? A grande mensagem que nós encontramos aqui neste pequeno livro. Não é uma grande mensagem? Jonas, profeta menor, com uma grande mensagem. Aqui nós encontramos um Deus gracioso e compassivo. Você quer que a sua história mude? Quer que a história da sua vida mude? A história da vida de Jonas mudou. Depois que ele entendeu isso, Jonas volta, se arrepende, vai lá em Nínive, prega, e converteu muitas pessoas naquela cidade, inclusive pessoas da alta sociedade, governantes, se converteram, se renderam ao Senhor Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, desse uma relaxada,
Desce uma relaxada. Relaxa. Relaxa, Dani. Não tem um peixe aí para te pegar não, tá? Mas como eu falei, o dragão pega. O dragão pega. Mas eu queria que você firmasse um compromisso com Deus nessa noite. De não ser um Jonas. Ser você, porque Deus está te chamando. Deus está te chamando para você fazer a obra dele. Deus está te chamando para você fazer parte do grande exército que ele está formando. Este exército, um dia, vai entrar em uma grande batalha e vai reinar para todo sempre com Cristo, porque esse exército ele é vitorioso, ele é vencedor. Feche os seus olhos um pouquinho. Pense na sua vida. Você já teve oportunidade de falar do amor de Jesus para alguém e você se negou de falar? Já teve oportunidade de ser compassivo com alguém e se negou? Já teve a oportunidade de ser misericordioso com alguém e se negou? Se a resposta é sim, tu és Jonas. Fale com Deus, eu não quero ser Jonas. Fale com Ele, eu quero estar no centro da tua vontade. A vontade do Senhor é que todos sejam alcançados pela graça. Fale com Deus, Senhor, me ajude a demonstrar a mesma misericórdia que eu recebo do Senhor, que eu demonstre para com os outros, para que eu possa levar a verdade do Senhor. Pode abrir os seus olhos. Os músicos sobem aqui. Eu quero que os pastores fiquem aqui na frente aqui, assim.